Galera do nono ano, tudo bom? Bom, hoje, pessoal, nós vamos estar vendo operações com radicais. Mais precisamente, nós vamos estar vendo adição algébrica com radicais. Observe a seguinte adição algébrica. Olha só, raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 9. Quanto é que é a raiz quadrada de 4? 2 mais raiz quadrada de 9, que é 3. Então, 2 mais 3, 5. Fácil, né? Então, mas não vai ficar por aí só, não vai ser tão facilzinho assim. A adição algébrica com radicais fica mais simples quando nós podemos extrair todas as raízes e efetuar o cálculo sem os radicais. Vamos ver aqui alguns exemplos. Raiz cúbica de 27 mais raiz cúbica de 125 menos raiz cúbica de 343. Vamos estar resolvendo essa adição. Primeiramente, qual a raiz cúbica de 27? Eu sei que é um número multiplicado 3 vezes, né? É o mesmo número. Ou seja, se eu pensar um pouquinho, é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3, mais a raiz cúbica de 125. Tá um pouco mais fácil. Termina em 5, geralmente é 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, então, a raiz cúbica de 125 é 5, menos a raiz cúbica de 343, que então, em sequência, é o 7, pois 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, 343. E agora, resolvendo, 3 mais 5, 8. 8 menos 7 é igual a 1. Finalizamos assim a nossa primeira adição algébrica. O nosso segundo exemplo aqui, nós vamos ter raiz quarta de 0,0625 menos raiz quarta de 0,0001 menos raiz quarta de 0,0256. Ah, mas agora a professora complicou, né? Compliquei só um pouquinho para vocês. Mas é para vocês aprenderem. De várias formas está resolvendo. Então, primeiramente, nós transformamos esse número em uma fração. Vamos lá, colocar em forma de fração. Continua a raiz quarta. Tirando a vírgula, fica 625 sobre 1, 2, 3, 4 casas, então são 1, 2, 3, 4 zeros, é sobre 10.000. Menos raiz quarta, aqui tirando a vírgula, fica o número 1. Não esqueçam que não precisa colocar número na frente. Também será sobre 10.000. E menos raiz quarta, tirando a vírgula, 256, e são 4 casas decimais, também é 10.000. No vídeo anterior, na aula anterior, vocês viram que eu dei um exemplo desse daqui, raiz quarta 0,0625, de como calcular, né? Então, eu já vou saber que a raiz quarta de 625 é 5. Sobre, pois 5 elevado à quarta potência vai dar 625. E 10.000 é 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10.000. Então, 4 vezes repetindo o número 10. 5 décimos, então. Menos raiz quarta aqui de 1. Vai ser 1, né? De 10.000 sei que é 10. Menos a raiz quarta de 256. Esse aqui é 4 sobre 10. Temos aqui igual.
Vocês podem estar vendo como que eu estou descobrindo isso através da fatoração, tá? Vocês podem estar fatorando esses números. Agora, como como o início é dado em decimal, vou estar transformando esses números em decimais. Mas aqui também temos uma operação de fração com denominadores iguais. Quando o denominador é igual, permanece o mesmo denominador. Então, antes de transformar em decimal, já posso estar colocando isso como um denominador. Como o denominador comum é 10, será 10 aqui. Agora eu faço o cálculo. 5 menos 1, 4. 4 menos 4, 0. Ou seja, se nós formos dividir 0 com 10, vai ser o resultado 0. Agora, se você quer transformar esses números aqui em decimal, vai ficar 0,5 menos 0,1 menos 0,4. Fazendo o cálculo, 0,5 menos 0,1 vai ficar 0,4. Menos 0,4 é igual a 0. Viram? Como vocês puderam observar nos dois exemplos que eu dei para vocês, nós temos aqui o índice igual, é o mesmo. Mas mesmo quando as raízes têm índices diferentes, devemos tentar extraí-las e depois efetuar os cálculos. Por exemplo, nós temos aqui menos raiz cúbica de 8 mais a raiz quinta de 100.000 menos a raiz quadrada de 1,69. Então, aqui nós temos índices diferentes, mas também mesmo assim a gente consegue estar extraindo quando isso é um número racional, lembrando disso, né? Então, nós temos aqui o menos é da operação, não está dentro do radicando, né? Dentro do radical, o radicando é positivo, então o resultado será também positivo. Mas como nós temos aqui o início é negativo, nós vamos permanecer negativo. Então, raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Mais a raiz quinta de 100.000, como antes nós vimos que a raiz quarta de 10.000 é 10, então podemos ter uma noção que a raiz quinta de 100.000 é 10, menos a raiz quadrada de 1,69. Eu sei que a raiz quadrada de 169 é 13. Então, 13 vai ficar 169 sobre 100. Eu sei que a raiz quadrada de 169 é 13. E raiz quadrada de 100 é 10. Então, 13 dividido por 10 vai dar 1,3. Então, são cálculos que vocês podem estar fazendo em anexo, né? Anexando, fazendo um rascunho, né? Para vocês terem a confirmação. Então, agora nós temos aqui uma operação. Vamos estar aqui subtraindo. Vocês têm 10, tira 2. Vai ficar 8, positivo, né? Menos 1,3. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Aqui muitas vezes, ainda no nono ano, ocorre alguns erros, né? De subtrair um número inteiro com um número que é inteiro e decimal. Então, vamos estar aqui aproveitando essa aula para ensinar isso aqui também. Eu tenho 8, ou seja, 8 inteiro, menos 1,3, menos 1,3, ou seja, eu tenho 8 inteiros, menos 1,3, ou seja, podemos também dizer assim, eu tenho R$8 e gastei R$1,30. Então, aqui, para a gente saber direitinho, eu vou estar acrescentando um zero, né? Nesse tipo de cálculo, a gente precisa estar igualando o número de casas. Aqui, como é o número decimal, eu coloco o número decimal aqui também, que no caso vai ser o zero. Então, procedo da seguinte maneira. 0 tira 3 não dá. Então, eu vou ter que estar pegando emprestado aqui do 8, uma unidade,
8 menos 1 fica 7, e aqui fica com 10 unidades. Então, 10 menos 3, 7. Vírgula embaixo de vírgula, 7 menos 1, 6. Ou seja, o nosso resultado aqui ficou 6,7. Entretanto, nem sempre é possível extrair todas as raízes, pois algumas delas podem ser um número irracional. Nós vamos estudar outras maneiras de efetuar adições algébricas com radicais quando isso acontece. Vamos estar vendo mais um tipo de adição algébrica com radicais semelhantes. Ou seja, chamamos de radicais semelhantes aquelas expressões que têm radicais com radicandos iguais e mesmo índice. Ou seja, o radicando é o mesmo, né? E também o índice também é igual. Por exemplo, vocês têm ali raiz cúbica de 15. E raiz cúbica de 15 também são radicais semelhantes. Então, esses dois são radicais semelhantes. E o outro exemplo que eu dei para vocês ali é raiz quadrada de 7 e 2 vezes raiz quadrada de 7. Vocês estão vendo que os radicais são semelhantes, quando o radicando é o mesmo, no caso 7, e o índice também, no caso ali é raiz quadrada. Então, isso são radicais semelhantes. Quando há radicais semelhantes em uma expressão, colocamos em evidência o radical comum e efetuamos a adição algébrica indicada. Vou estar dando exemplo para vocês, pelo menos uns 2 exemplos. Nós temos aqui 3 raiz quadrada de 11 mais 7 raiz quadrada de 11. Vocês veem que raiz quadrada de 11 não é um número racional, vai ser um número irracional. Como vamos estar resolvendo então esse tipo de operação? Como eu falei ali, quando nós temos radicais semelhantes em uma expressão, colocamos em evidência o radical, né? No caso, quem é o radical comum? Raiz quadrada de 11. Fazemos então, deixamos ele lá, raiz quadrada de 11 é ele, que está em evidência. E no caso aqui, o que tem aqui? Uma soma. Vamos somar 3 mais 7, ou seja, 3 mais 7 é igual a 10 raiz de 11. Se você coloca logo 10 raiz quadrada de 11, tá certo também, tá? Mas só que eu só mostrei aqui como você vai fazer. Então, junta esse número aqui, mais este. Então, 3 mais 7, 10 vezes raiz quadrada de 11. Vamos ver mais um exemplo aqui. Quando nós temos aqui raiz sétima de 9, menos raiz sétima de 9 sobre 2, mais raiz sétima de 9 sobre 3. Aqui, quem é que é o radical semelhante? Vocês podem perceber que é a raiz sétima de 9. Ele é o radical semelhante. E, na verdade, quem é que vai estar aqui na frente para a gente poder estar somando? Não tem nenhum número aqui, mas a gente sabe que é uma vez esse número está repetindo. Então, nós temos 1 menos, aqui temos uma fração. Não aparece nenhum número aqui na frente, mas como é fração, não vou colocar somente sobre 2. E cadê o número de cima? É 1 meio, mais, e aqui no caso nós temos também 1 terço. Aí, tudo isso aqui colocamos dentro de parênteses, porque quer dizer que nós temos que operar esse valor aqui primeiro, aí multiplicado na raiz sétima de 9. Agora, nós vamos estar, então, fazendo o mínimo múltiplo comum dessa operação de frações. Mais um prêmio bônus aqui para vocês, né? Vamos estar calculando, relembrando operações de frações, né? Quando nós não temos nenhum denominador, colocamos ali o número 1, né? Para mostrar realmente que é uma fração. Então,
O denominador comum entre 1, 2 e 3. Nós vamos colocar aqui 2 e 3. Fatoramos esses números. Dá para dividir por 2, tiramos o MMC, né? Dá 1. E aqui continua 3. Próximo número primo é o 3, 1 e 1. Ou seja, 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1, 2 e 3 é o 6. Aí lá vamos partir para a nossa operação. Vamos colocar 3 frações e com denominador comum 6. Agora, nós temos a operação primeiro divide e depois multiplica. 6 divide por 1, 6. 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 divide por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Aqui continua raiz sétima de 9, igual. Vamos então, como é denominador comum? É o 6, deixamos apenas uma e vamos calcular direto. 6 menos 3, 3. 3 mais 2, 5. Então, temos 5 sextos. Raiz sétima de 9. Ou seja, tirando agora os parênteses, nós vamos ter 5 sextos, raiz sétima de 9. Viram? Então, é 5 sextos vezes raiz sétima de 9. Ou então, podemos também estar representando assim, ó. 5 raiz sétima de 9 sobre 6. Que vai dar no mesmo, né? A mesma coisa. Lembrando, então, esse tipo de operação eu só posso estar fazendo quando o meu radicando é o mesmo e é o mesmo índice, tá bom? Agora também há expressões que não apresentam radicais semelhantes, mas contêm radicais que podem ser transformados em radicais semelhantes, aplicando as propriedades dos radicais. Então, após realizar as transformações, efetuamos a adição algébrica com os radicais semelhantes. Então, o que nós vamos estar vendo agora é a adição algébrica com radicais que se tornam semelhantes. Vamos estar vendo aqui alguns exemplos para vocês. Vou colocar aqui menos raiz cúbica de 40, raiz cúbica de 40, menos a raiz cúbica de 135, mais 2 vezes a raiz cúbica de 320. Então, vamos estar resolvendo isso aqui. Vocês estão vendo que o índice é o mesmo. Mas o radicando, não. Eu não vou poder agora fazer 40 menos 135 mais 320. Não. Eu tenho que, então, igualar os meus radicais. Então, aqui nós temos com radicais que se tornam semelhantes. Eles vão se tornar semelhantes. E como é o processo? A primeira coisa a fazermos, quando a gente vê que o índice é o mesmo, nós vamos estar decompondo esses valores aqui dentro do radical. Então, primeiro passo, vamos aqui calcular o 40. 40 dá para dividir por 2, dá 20. Divide por 2 dá 10. Divide por 2 dá 5. Divide por 5 dá 1. Como é raiz cúbica, vou juntar de 3 em 3, ou seja, sai 2, então fica 2 raiz cúbica de 5. Vocês viram? Continua aqui o 2, ele sai, e o 5, ele fica dentro do radical, como a gente aprendeu na última aula, né? Aqui nós temos agora o número 135. 135, somando os algarismos, vai dar 9. Então, dá para dividir por 3. 135 dividido por 3. Então, 135 dividido por 3 vai dar 45. 4 mais 5 dá 9, ainda dá para dividir por 3.
45 dividido por 3 dá 15. 15 dá para dividir por 3, vai dar 5. E aqui 5 divide por 1, 5 divide por 5 dá 1, né? Então, aqui, juntando também a raiz cúbica, de 3 em 3, fica 3 raiz cúbica de 5. E vamos agora para o 320. 320 é um número par, vamos estar dividindo por 2. 320 dividido por 2, então, 320 dividido por 2 dá 160. Que dá para dividir por 2, dá 80. Ainda dá para dividir por 2, 40. Dividindo por 2 dá 20. Dividindo por 2 dá 10. Dividindo por 2 dá 5. 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Nesse caso agora, também é raiz cúbica, vou ter que estar juntando de 3 em 3. Então, sai 2, sai 2. O que acontece aqui agora? Eu vou ter que estar multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 raiz cúbica de 5. Ok. Então, agora nós chegamos a radicais semelhantes. 2 raiz cúbica de 5, olha só, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. Então, vamos estar montando essa expressão novamente. Eu tenho aqui ó, o sinal de menos, então, vou colocar menos 2 raiz cúbica de 5. Aí, menos 3 raiz cúbica de 5. Mas cuidado aqui, agora vem mais. Aqui o meu resultado deu 4 vezes raiz cúbica de 5. Mas eu tenho um 2 aqui na frente, não posso estar esquecendo dele. E há uma multiplicação ocorrendo. Então, eu vou fazer 2 vezes 4 raiz cúbica de 5. Agora sim. Então, eu vou estar calculando aqui. Antes de fazermos a adição, subtração, eu vou ter que multiplicar esses dois números. Então, vou copiar 2 raiz cúbica de 5, menos 3 raiz cúbica de 5, mais 2 vezes 4, 8 raiz cúbica de 5. Agora, eu posso estar calculando normalmente. Eu tenho sinal negativo e negativo. Então, sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Então, vai continuar negativo. E vou somar 2 mais 3, 5 raiz cúbica de 5, mais 8 raiz cúbica de 5. E agora, vamos estar fazendo a subtração. Ó, sinais iguais soma e sinais diferentes subtrai. 8 menos 5 vai ficar 3. E fica 3 positivo, porque o 8 tem um módulo maior que o 5, né? Então, como ele é positivo, vai ficar 3 raiz cúbica de 5. Bom, turma, vamos então para mais um exemplo. Vamos estar vendo aqui raiz sexta de 216, mais raiz quadrada de 24, menos a raiz quarta de 576. Aqui vocês podem estar observando que nós não temos nem índice, nem radicando igual. Então, nós vamos estar transformando para radicais que eles se tornem semelhantes, tá bom? O primeiro passo, então, a fazer é decompor cada um desses radicandos. Nós vamos estar aqui fatorando primeiro, decompondo esses 3 números. Tá? Vamos fazer isso aqui primeiro, para que o vídeo não fique tão longo, né? Eu vou estar fazendo essa divisão. Então, aqui eu fiz a decomposição dos 3 números. Agora, vocês vão estar observando o que acontece. Aqui o índice é 6, a gente teria que estar elevando, juntando de grupos de 6 em 6. Mas olha só, nós só temos 3 números 2 e 3 números 3. Então, como nós vamos estar fazendo? Vamos colocar aqui raiz sexta, colocar 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao cubo.
Mas, professor, agora não entendi. Como então agora proceder? Nós vamos estar fazendo o seguinte. Aqui nós temos a raiz sexta, né? Quando os expoentes são iguais, a gente multiplica a base. Então, 2 vezes 3, 6. E a gente junta, só permanece o mesmo expoente. Como vocês observam, ficou o índice 6 e expoente 3. Eu vou ter que estar agora encontrando um mesmo número, um divisor comum, de 6 e de 3, que no caso é o 3, o próprio 3. 6 dá para dividir por 3 e 3 dá para dividir por 3. Aí nós temos aqui raiz, o radicando continua o 6, e agora 6 divide por 3, 2. Como é raiz quadrada, então não preciso colocar o valor. E 3 dividido por 3, 1. Aqui nós temos então o resultado final de raiz sexta de 216. Agora vamos estar vendo aqui o 24. O 24 é a raiz quadrada de 24, né? Então, juntou de 2 em 2, sai o 2, sobra o 2 e o 3. Então, nós vamos estar fazendo o 2, vem para fora, sobre os números que ficaram ali, é 2 vezes 3. Ou seja, 2 raiz quadrada de 6. Viu? Nós temos, então, também o mesmo radical semelhante a esse aqui, raiz quadrada de 6. E vamos ver aqui o número 576. Ele é raiz quarta, então vou ter que juntar 4 números. Aqui 4 números 2, saiu 2. Mas aqui temos 2 e aqui temos só 2, 3, né? Mesma coisa. 2, que é o número que saiu, vezes raiz quarta. Aí eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Como o primeiro exemplo ali de raiz sexta de 216. O 2 vezes, aqui radicando 4, no índice 4. Aí, os expoentes são iguais, eu multiplico a base. 2 vezes 3, 6, e continua com o expoente 2. 2, raiz, aqui o radicando fica 6. O 4 e o 2, eles têm um mesmo divisor, que é o 2. Aí eu vou estar dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. Então, raiz quadrada é 2 e 2 dividido por 2, 1. Né? No caso aqui não vai precisar aparecer. Então, mesmo radical. Vocês viram? Apareceu radical igual, radical igual, radical igual. Bom, agora é que nós vamos então começar a fazer o cálculo. Nós vamos ter ali raiz quadrada de 6 mais 2 vezes raiz quadrada de 6 menos 2 vezes raiz quadrada de 6. Então, qual vai ser o resultado aqui? Vocês estão vendo, este valor com esse são iguais, porém eles são opostos entre si. Um é positivo e o outro é negativo. Então, quando nós temos dois valores iguais, eles se anulam, dá zero. Porque 2 vezes raiz de 6 menos 2 raiz de 6, zero. Ou seja, a resposta será raiz quadrada de 6. Vamos agora estar vendo a adição algébrica com aproximações. Em algumas situações, o cálculo aproximado da adição algébrica é mais conveniente. E nesse caso, calculamos o valor aproximado de cada raiz e efetuamos a adição algébrica. Vocês têm ali o exemplo, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 6. Nós não temos como resolver da forma de fatoração, somente os índices são iguais, mas o radicando não. Eles são, então, radicais diferentes entre si, né? Então, como é que a gente vai estar procedendo dessa vez? Nós vamos fazer o seguinte, com uma calculadora, vocês vão primeiro calcular raiz quadrada de 5. Ficou um número grande, né? Porque é um número irracional. Então, nós vamos somar, fazer essa soma aproximada.
Vamos utilizar essa raiz até a segunda casa decimal. Então, vai ficar 2,24. Depois, mais, aí vocês vão calcular agora a raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6, vocês com a segunda, até a segunda casa decimal fica 2,45. Agora é só somar. 2,24 mais 2,45, totalizando 4,69. É isso. Então, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 6 é aproximadamente 4,69. Vocês vão ter agora um desafio. Vou desafiar vocês. Vou propor aqui esse desafio. Vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso. Raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 13. É verdadeiro ou falso, pessoal? Vou estar esperando a resposta nos comentários e tenham um bom aprendizado.